Oi, gente! Eu sou a Sara, serva, amiga e filha de Deus. E você está no canal? Isso mesmo, você já sabe. Seguimos no nosso cenário um pouquinho diferente aqui, mas não vai nos parar de conversarmos sobre a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que Deus quer falar com você hoje. Ou Ele vai mudar algo na sua vida, ou você vai aprender para também poder ensinar e ajudar aqueles que estão à sua volta. Então, vem comigo. E hoje nós vamos pensar sobre 3 coisas que mostram que verdadeiramente você se arrependeu. Será que você se arrependeu mesmo ou você acha que sim ou te falaram que sim? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Então vamos pensar o que é se arrepender. Primeira coisa, para a pessoa se arrepender, ela tem que ter se arrependido na mente, quando nós entendemos que o que estamos fazendo é errado. Vou pegar um exemplo aqui que é a mentira. Então eu contei uma mentira para alguém e achei que estava tranquilo aquilo, contei uma mentira, algo da vida, e de repente, ou no mesmo momento, ou alguns anos depois, você descobriu que aquilo era errado. Então você percebe que a sua atitude não é certa. Isso é você entender que você está errado com a sua mente. Está aí a primeira parte do arrependimento. Saber que aquilo é errado. Porque como você vai se arrepender de algo se você nem considera aquilo errado? E uma coisa que nos ajuda muito nesse ponto é a palavra de Deus. Como que eu sei se uma coisa é certa ou se uma coisa é errada? Lendo a Bíblia, que é o nosso guia de instruções para a nossa vida. Indo aos cultos quando você escuta uma palavra, conversando com pessoas que são de Deus, assistindo coisas que são de Deus, para que a sua mente esteja o tempo todo recebendo coisas boas, coisa que em alguns momentos vai te consolar, em alguns momentos a palavra vai te ajudar, vai te ensinar e muitas das vezes vai te confrontar, vai confrontar o seu pecado, te mostrando que precisa ser mudado. A segunda coisa que muda quando nós nos arrependemos, depois da nossa mente, é o nosso coração. A gente sabe que a gente fez algo e que esse algo é ruim, é um pecado, é algo que a gente não devia ter feito. E se a gente fica feliz, tô nem aí se eu fiz besteira ou não, isso não é um arrependimento. Então a segunda coisa do arrependimento é que o nosso coração fica triste, né? Então a gente fica abatido, a gente fica com remorso, a gente fica chateado por a gente ter cometido aquele pecado. Poxa, eu sabia que aquilo era errado, fui lá e fiz. Ou não sabia antes, mas agora descobri e penso, não devia ter feito. E aí a gente se dá conta que é errado. E esse se dar conta que é errado deixa a gente triste pelo pecado. Porque Deus não nos fez para pecarmos. Nós não estamos agindo conforme o querer dele. E nós que temos o coração temente ao Senhor, que quer agradá-lo, vamos nos entristecer pelo pecado, porque nós estamos entristecendo a Deus também. E o Espírito Santo também atua muito nessa parte. Atua na parte de entendermos, mas também na parte de nos entristecermos pelo pecado. O Espírito Santo, ele nos convence de que algo está errado. Então, tanto na mente, tanto no coração, ele vai agir nos mostrando que o que a gente fez não está certo. E terceira coisa, e a mais crucial de todas, porque é o que difere o arrependimento do remorso, que é a atitude. Então, quando nós entendemos que é errado, sentimos que é errado, e é isso, a gente ora o nosso erro, acabou aí, pede desculpa, pede perdão pra Deus, fala que não vai fazer mais, mas aí acabou aí, só fala que não vai fazer mais. Isso foi um remorso, você ficou ali ressentido que você não tinha que ter feito algo. Agora, quando você entende que tá errado, sente que tá errado, se entristece pelo seu pecado e muda a sua vida, então você se arrependeu. Você estava indo numa direção e você voltou para outra direção. Porque se você se arrepende, você sabe que algo tá errado, por que você persiste no erro? Vai se arrepender o tempo todo? Porque você se arrepender é você pensar, eu não tinha que ter feito isso, eu não farei isso de novo. Se você faz de novo, então foi porque você não se arrependeu. O real significado de arrependimento não aconteceu em você, porque arrependimento é você voltar atrás. Então eu tô indo por um caminho e eu passo a vir por outro caminho. Eu estava tendo uma atitude, eu passo a ter outra atitude. Isso é arrependimento. Eu vou mostrar que realmente eu não queria ter feito aquilo, não queria ao ponto de que eu nunca mais farei de novo. O arrependimento não é só um entendimento, nem um sentimento. Não é só você sentir uma tristeza, nem só você entender que está errado. Mas o arrependimento é sobre uma atitude, sobre uma decisão que você tem. Não é sobre sentir, eu estou tão arrependido. Não, é uma decisão que você vai tomar a partir de agora. Isso acontece quando nós nos convertemos. Muitas pessoas se convertem e continuam vivendo como se nada tivesse acontecido. Então a pessoa não se converteu, porque a conversão é um arrependimento. É um arrependimento da vida antiga e de tudo que nós fizemos antes de conhecer a Cristo.
Mas depois de conhecer a Cristo, a gente precisa continuar se arrependendo por outras coisas que acabam acontecendo. É diferente você estar caminhando e tropeçar do que você simplesmente estar caído na lama. Como nós falamos no último vídeo, mesmo depois da gente se converter e se batizar, a gente precisa continuar tomando mais banhos para que a gente esteja limpo. Então a gente precisa estar buscando a Jesus o tempo inteiro para estarmos purificados e estarmos nos arrependendo de cada pecado que a gente comete. Vamos lá para a Bíblia então. Vamos comparar dois personagens bíblicos. Um que se arrependeu e o outro que aparentemente se arrependeu, mas na verdade ele foi movido por remorso. A Bíblia mesmo já diz isso claramente. E esses dois personagens são Pedro e Judas. Você provavelmente conhece a história desses dois. Pedro negou Jesus 3 vezes. Disse que não era seu discípulo, que não o conhecia e que não o seguia. Mas nós sabemos que ele era um discípulo e um dos mais próximos de Jesus. E o outro personagem, que é Judas, que traiu Jesus, entregou Jesus à morte pelo valor de 30 moedinhas de prata. Vamos ver o que eles dois fizeram depois de pecar. Primeiro, vamos ver o que Pedro fez. Mateus capítulo 26, versículos 74 e 75. Então ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E no mesmo instante o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Jesus já tinha dito para Pedro que ele erraria, que ele o negaria. Ele não acreditou, disse que jamais faria isso. Mas como nós lemos aqui, nós lemos a 3ª vez que ele já estava negando a Cristo. Quando o galo cantou, ele se lembrou das palavras de Jesus, caiu em si e percebeu o seu pecado. Então aí agiu a mente dele, entendendo que aquilo era errado. Logo depois, ali no mesmo instante, ele já se entristeceu com aquilo e chorou amargamente. Ele chorou porque ele reconheceu o erro dele e a miséria dele como pecador. E isso nós estamos julgando ele porque nós também somos assim. Então ele se arrependeu no coração dele, que foi o 2º passo. Mas o arrependimento dele ainda não estava completo. Se tornou completo depois da ressurreição de Jesus, quando Jesus volta para conversar com ele e pergunta: Pedro, tu me amas? Vamos ver a resposta dele lá em João 21, do 15 ao 17. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe o que o amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela 2ª vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Antes ele tinha negado Jesus e agora ele está aqui declarando: eu te amo. A atitude dele mudou. A atitude de quem dizia não o conheço agora é a atitude de eu o amo. E não parou aqui como um fingimento só porque ele estava ali cara a cara com Jesus. Como ele mesmo disse, Jesus sabe de todas as coisas e conhecia o coração dele de que ele estava falando a verdade. E agora a maior prova, né? Porque ele podia estar falando da boca para fora. A maior prova de que ele se arrependeu, a gente vai ver lá em Atos. Jesus já tinha subido ao céu. E agora a missão estava dada aos discípulos: ide pregai. Será que eles estavam obedecendo? Atos capítulo 2, versículo 14, parte A, e depois o versículo 41. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão. E aqui vai contar um pouquinho da pregação dele. Depois da pregação dele, olha o que está escrito lá: então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas foram salvas com a pregação de Pedro. Isso não foi um homem pecador falando, mas um homem santo, escolhido e separado por Deus, arrependido com uma nova atitude. A atitude não de declarar apenas para Jesus que ele o amava, mas para declarar para uma multidão de mais de 3.000 pessoas de que ele amava e que ele acreditava em Jesus, declarando todos os feitos dele. Vamos ver então agora o nosso outro personagem, que a história não foi bem assim. Judas Iscariotes, você provavelmente já conhece esse nome. Ele errou, assim como Pedro errou. Os dois pecaram, assim como nós pecamos. Quem somos nós para comparar pecados e dizer qual foi pior? Mas nós podemos ver a atitude que os dois tiveram após pecar.
Voltando lá para Mateus agora, logo um pouquinho depois da história que a gente leu de Pedro, a gente tem a de Judas. Mateus capítulo 27, versículos 3 ao 5. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. Judas percebeu o seu erro, percebeu que ele pecou e ainda contra um inocente. Percebeu a santidade de Jesus e que ele era o Filho de Deus e o pecado que ele tinha cometido contra ele. Ele entendeu mentalmente que o que ele fez foi horrível, foi sujo. Logo depois, ele se encheu de remorso, então ele entendeu com o coração dele: isso é errado. Ele se entristeceu e isso levou a uma atitude de devolver as moedas. Então você pensa, ele se arrependeu de verdade, ele tomou uma atitude, mas a atitude não seria apenas de devolver o dinheiro e deixar a ganância de lado. Isso foi simplesmente uma atitude de remorso, tentando compensar o que ele fez devolvendo dinheiro. Mas a história não é sobre dinheiro, é sobre o coração dele de ter traído a Jesus. Então, para se arrepender, ele precisava voltar atrás, precisava se entregar novamente para Cristo, render a sua vida e o seu coração para Ele. E o que ele faz? Ele se mata. Ele não teve uma atitude de arrependimento, ele teve uma atitude de remorso, como a própria palavra já falou. O fato dele ter jogado as moedas de prata no templo e falado: eu fiz algo horrível, eu pequei, não foi algo de arrependimento, foi algo de entender o pecado, sentir a tristeza do pecado e acabar por aí. E não só acabar por aí, porque ele ainda foi levado pela culpa a cometer algo pior. Primeiro ele é movido pelo remorso, até aí tudo bem, ele devolveu as moedas, né? Ele sentiu com o coração. Mas depois, em vez dele ser movido pelo arrependimento, ele foi movido pela culpa. Quando nós não nos arrependemos, ou a gente não entendeu nem o primeiro passo, e aí a gente vai continuar errando, o que é ruim, ou a gente vivenciou os 2 primeiros passos, mas não o terceiro, ou seja, a gente entendeu e sentiu. E eu acho que esses 2 ainda chegam a ser piores do que você simplesmente nem passar pelo primeiro. Porque se você fez algo errado, você nem sabe que é errado, você nem soube que é errado, tá, não deixa de ser errado. Mas você fazer algo errado, saber que é errado, sentir aquela culpa e não entregar essa culpa sobre Jesus é muito pior. Porque isso vai ser a brecha pro diabo te levar a fazer algo ruim contra você mesmo. Você vai remoer a culpa, você vai agir pela culpa. Quem sabe fazer algo assim como Judas fez, tirar a sua vida pela culpa. O arrependimento nos leva a uma mudança e a culpa nos leva a ficar girando no mesmo lugar, sendo afundados naquela culpa, naquela lama, algo que só nos puxa para baixo. Se você reconheceu que está errado e sentiu que está errado, não se culpe por isso. Pedro também errou e daqui a pouco ele estava sendo usado para alcançar vidas, para salvar vidas. Todos os personagens bíblicos erraram, exceto Jesus, e todos eles foram muito usados. Davi errou, Abraão errou, Moisés errou, reis erraram e mesmo assim foram usados por Deus. Os discípulos erraram e, tirando Judas, todos se arrependeram e foram usados para a glória de Deus. Então não deixe a culpa tomar lugar no seu coração, de forma que você fique só remoendo aquilo, você não consegue sair desse estágio, desse sentimento ruim do pecado. O pecado nos traz sim um sentimento ruim, mas não é para que ele fique eternamente no seu coração, porque esse pecado que você cometeu, Jesus já pagou as consequências dele por você. A gente fica triste com a gente mesmo pensando: não devia ter feito isso. Mas a gente precisa parar esse ciclo e sair dele. Eu não devia ter feito, isso é triste, mas eu já fiz. Não tem como eu mudar o passado, mas tem como eu mudar o futuro. Eu não tinha que ter feito isso, mas Jesus me perdoou, porque se ele não quisesse me perdoar, ele não tinha vindo ao mundo. Então não fique deixando com que a culpa tome espaço no seu coração, porque quem mente para você dizendo que você não é perdoado, de que você não será aceito, é o diabo. Ele quer colocar mentira e a culpa no seu coração, mas Cristo não. Cristo toma a culpa sobre ele. Um beijo, que Deus abençoe a sua vida. Não esquece de curtir o vídeo, comentar e compartilhar com os seus amigos que precisam ouvir essa mensagem. E não esquece de se inscrever aqui no canal também para receber os próximos vídeos. Até a semana que vem.